Você está escutando a Web Rádio Lollapalooza. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lollapalooza.com.br. Muito bem, pessoal, nós estamos começando o programa Lola Talk na rádio Lollapalooza. Lembrando que nós estamos ao vivo todas as quintas-feiras, às 14 horas, aqui na nossa rádio. Está aqui no estúdio comigo a Maria Eduarda e a Márcia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja bem legal e de muita interação. É isso aí, Maria. O nosso programa hoje está com uma bela programação. Nós temos um convidado muito especial, o pastor Roger Vanck, da Faculdade Luterana de Teologia de São Bento do Sul. É isso aí, gente. Hoje nós vamos conversar com o professor Roger sobre uma pergunta instigante. Deus é violento? Pessoal, eu garanto para vocês que o conteúdo dessa palestra será revelador e provocador. Eu tenho certeza que vai mexer com a gente e vai fazer a gente pensar. Não é, Márcia? Pois é, Luciano. Eu confesso que eu estou na expectativa aqui. E também tenho um pedido para os nossos ouvintes. Pessoal, envie o link da nossa rádio para os seus contatos e acompanhem a nossa programação. Isso é realmente importante. Você pode acessar nosso site lollapalooza.com.br ou baixar o nosso aplicativo para Android, Lollapalooza. Você pode interagir conosco. Então anota aí o nosso WhatsApp, 19 99763 7888. 19 99763 7888. Faça suas perguntas durante a conversa com o professor e peça seu hino favorito pelo WhatsApp, que nós tocamos aqui na Lollapalooza. Márcia, qual é o tema então de hoje? Deus é violento? Interpretando textos de violência da Bíblia. Quem é o professor Roger, Maria? Nosso entrevistado se chama Roger Marcel Vanck. Há 25 anos é pastor ordenado na ISLB. Nascido em Campinas, São Paulo, estudou teologia no antigo CTO, hoje FLT. Fez o PPHM na comunidade Apóstolo Pedro, em Jaraguá do Sul. Enviado pela ISLB para assumir a paróquia de Palhoça, Santa Catarina, onde atuou como pastor de 1997 até 2003. De 2004 a 2009, fez o seu doutorado em Antigo Testamento na Universidade de Iena, na Alemanha, sobre o tema Concepções da Presença de Deus no livro de Jó. Desde julho de 2009, é docente de Antigo Testamento e Hebraico na FLT e desde 2019 é diretor-geral da FLT. Roger tem estudado e trabalhado os livros da tradição de sabedoria de Israel, Jó, Provérbios, Eclesiastes, bem como a tradições poética, Salmos. Também tem se ocupado com temas da interpretação da Bíblia e da teologia do Antigo Testamento, bem como na interpretação bíblica de Lutero e Dietrich Bonhoeffer. Professor Roger, é uma honra tê-lo conosco e agradecemos a gentileza de aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Você desenvolveu essa palestra para dentro de um curso, é isso, né? Isso. Nós abrimos agora aqui na turma de São Bento do Sul, na turma de Rio do Sul, o curso de capacitação em interpretação da Bíblia. É uma pós-graduação, lato sensu, com 70 horas. E como o tema é interpretação da Bíblia, nós pensamos numa temática para fazer a palestra inaugural que fosse um tema transversal
de todos os textos bíblicos com os quais nós trabalhamos. É óbvio que o curso ele quer ajudar a interpretar as narrativas, textos proféticos, os evangelhos, parábolas, inclusive o livro de Apocalipse, mas esse é um tema transversal que aparece em vários textos da Bíblia e que gera muita dificuldade, né? Muita curiosidade. O que a gente faz quando a gente lê textos que parece que Deus não é nada bondoso, né? Não é nada misericordioso? Então, como é que a gente entende esses textos e como é que a gente pode interpretá-los para o contexto da igreja? Deus é violento interpretando textos de violência da Bíblia. Deus é violento? Essa é a pergunta com a qual nós queremos nos ocupar. E embora esse tema seja instigante e ousado, ele não é novo. Aliás, emprestando um pouquinho as palavras do autor do Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol também sobre esse assunto. O confronto com uma imagem de um Deus violento na Bíblia já é visto dentro da própria Bíblia. Muitas são as pessoas narradas nas Escrituras que tiveram que lidar com esta realidade. Aliás, violência é uma realidade bíblica, mas violência também é uma realidade histórica. Ela acontece. Como poderia ser diferente? A Bíblia não é um livro que tem a ver com a realidade da vida do ser humano, de diferentes grupos, de pessoas, de povos e nações. Como poderia a realidade da violência não aparecer nas suas linhas, se ela está escancarada no cotidiano da história da humanidade? Seria totalmente estranho e abstrato, um absurdo até, a Bíblia falar da realidade humana e abafar, esconder a realidade da violência. Já o 4º capítulo da Bíblia fala de um ato violento, do primeiro homicídio da humanidade, Caim e Abel. E o pior, Deus parece proteger o assassino. Como é que pode? A Bíblia não esconde o fato de você e eu sermos como Abel, passageiros. Mas também não esconde o fato de sermos como Caim, assassinos. Não muito longe, nos capítulos 6 e 8 de Gênesis, vemos o próprio Deus, na sua ira, decidido, determinado, exterminando o ser humano, animais e toda a criação que ele mesmo havia feito por meio de um dilúvio. Um Deus arbitrário, cruel e sanguinário também aparece diante de Abraão e exige o seu filho Isaque em sacrifício. Que tipo de Deus é esse que exige tal prova de fé e de obediência a um pai de família? Passemos brevemente para o 2º livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Nesse livro, por exemplo, nós encontramos textos bíblicos que fundamentam e legitimam, teologicamente, uma das vertentes mais importantes da teologia latino-americana, a chamada teologia da libertação. Êxodo apresenta o Deus libertador como um Deus genocida, um Deus que envia pragas para a população do Egito, causando medo, morte e destruição. Um Deus que mata primogênitos, desde o filho do faraó até o filho da mais pobre serva egípcia. Um Deus que, para libertar o seu povo oprimido dos opressores, extermina um exército inteiro, afogando-os no Mar Vermelho. E para deixar essa situação ainda mais estranha e contraditória, esse ato genocida de Deus é celebrado com cânticos de louvor por Moisés. Em Êxodo 15:3 nós lemos: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Miriam, a irmã que havia tirado Moisés das águas do Nilo e driblado a violência de um decreto do faraó, também celebra um Deus genocida. Ela pega um tamborim na mão e diz o texto de Êxodo que todas as mulheres israelitas, todas, me chamou a atenção isso, saem atrás dela cantando e dançando e dizendo: cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:21. Eu fico imaginando que tipo de melodia foi essa. Como pode alguém louvar a Deus por um genocídio? Que Deus libertador é esse? Que tipo de teologia fundamenta um Deus genocida? É impressionante isso.
Esses textos não são apenas a fundamentação bíblico-teológica da teologia da libertação, mas antes disso, são os textos fundantes da história de Israel, da tradição bíblica da própria salvação de Deus, do evento salvífico mais importante da tradição judaica até o dia de hoje. Me parece que quando os poderosos desse mundo são derrotados por meio da violência, a gente consegue aceitar e legitimar. Quando os soldados do faraó morrem afogados, a gente entende. Mas nós não deveríamos considerar, em hipótese alguma, pura ingenuidade ou sentimentalismo infantil, quando as crianças do culto infantil protestam contra essa história e nos perguntam: por que Deus deixou os pobres cavalos morrerem afogados? Como podemos entender a tal conquista da terra prometida e o relacionamento de Israel com as nações vizinhas, narrados de forma sangrenta nos livros de Josué e Juízes? Nesses livros e depois também nos livros de Samuel começa a ser usado um vocábulo hebraico que eu realmente preferia que não tivesse na Bíblia. Estou falando do termo herem, traduzido muitas vezes na Bíblia por extermínio em textos de guerra. Essa palavra bíblica, que desde Gerhard von Rad, um dos maiores teólogos do Antigo Testamento do século XX, é usada para o conceito da Guerra Santa. Mas qual é a nossa surpresa quando pesquisamos nos dicionários hebraicos o que esta palavra realmente significa? Vamos encontrar a seguinte definição para o termo herem: consagração à destruição, dedicação ao extermínio como sacrifício de aroma suave a Deus. Bom, agora a Bíblia pegou pesado. A Guerra Santa é sacrifício a Deus? Os inimigos são julgados dignos de serem oferecidos a Deus? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Um exemplo representativo disso na Bíblia nós encontramos em 1 Samuel 15, um texto em que o próprio Deus manda, por meio de Samuel, o rei Saul exterminar, consagrar, levar à destruição diante de Deus os amalequitas, um povo cananeu que impediu Israel de chegar ao Monte Sinai quando eles estavam lá em Refidim na época de Moisés. Para Saul, muitos anos depois dessa história, Deus diz, citação de Deus: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói, herem, totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel 15, 3. Dorme com uma notícia dessa. Aqui Deus não é só genocida, mas homicida, feminicida, infanticida, só faltou ser pesticida. O que pode se dizer do livro de Salmos? Mais da metade deles são salmos de lamentos contra Deus. E uma boa parte desses salmos de lamentos são salmos de vingança. Vingança? Sim, isso mesmo. O salmista do Salmo 58, cuja melodia embaixo do título tem o nome chamado Não Destruas, diz assim para Deus em relação aos perversos no versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Sejam como lesma que passa diluindo-se, como o aborto da mulher, não vejam nunca o sol. Versículo 8. Ou ainda o Salmo 137, que no final diz: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Feliz daquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Versos 8 e 9. Só mais um exemplo do famoso e querido Salmo 139, que todo mundo ama de paixão. Lá está escrito: tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Sim, Senhor, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Desculpem um pouco o teatro, mas esses salmos precisam ser lidos desse jeito.
versículos 19 a 24. Onde fica o amor ao próximo nos salmos de vingança? Aliás, Jesus não nos ensinou a amar inclusive os inimigos e orar por eles? O que eu faço com esses salmos de vingança? O Klaus mencionou a tese de Jó e eu prometi para mim mesmo que eu não iria falar do meu amigo Jó nessa noite. Mas quem me conhece já sabe que eu não consigo cumprir a minha promessa. E também hoje eu não vou conseguir cumpri-la. Por quê? E já peço perdão para vocês. Por quê? Por que eu tenho que falar de Jó? Se tem um livro na Bíblia que mostra um Deus violento, esse é o livro de Jó. Esse é o problema de Jó. Jó não lamenta pelas suas perdas. Inclusive, sobre elas, ele diz no início do livro: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó lamenta o seu Deus. Jó luta contra o seu Deus, que da noite para o dia se tornou para ele violento, irado, incompreensível, arbitrário. Na primeira resposta que Jó dá ao seu amigo Elifaz, um dos seus amigos, Jó diz: porque as flechas do Todo-Poderoso, do El Shaddai, estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jó capítulo 6, verso 4. Jó continua: até quando não apartarás de mim a tua vista, Deus? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Por que fizesse de mim um alvo para ti? Jó 7, 19 a 20. Na segunda resposta de Jó ao amigo Elifaz, ele diz: na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira, Deus me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e como meu adversário, e no hebraico está a palavra Satã, aguça os olhos. Jó capítulo 16, 7 a 9. Ao Bildade, um segundo amigo de Jó, ele diz: sabei agora que Deus é quem me oprimiu, com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a cabeça, da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou morrer. E arrancou-me a esperança como de uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Jó 19, 6 a 11. No mesmo capítulo em que ele diz para Deus: eu sei que o meu Redentor vive. E ainda, uma de suas últimas palavras, ele diz: agora dentro de mim se derrama a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e eu me tornei semelhante ao pó e à cinza. Eu clamo a ti e tu não me respondes. Eu estou de pé, mas tu apenas olhas para mim. Tu foste cruel, tu foste Satã comigo. Com a força da tua mão tu me combates. Jó 30, 16 a 21. Eu vou parar por aqui, porque falar de Jó sempre me desafia e me empolga. Terminaram os exemplos de textos violentos na Bíblia? Não, obviamente que não. Mas eu vou terminar por aqui, contando apenas esses exemplos de violência na Bíblia. Eu creio já ter sido suficiente para mostrar para vocês que a Bíblia não esconde a realidade da violência, muito menos a realidade de um Deus que se apresenta como violento. Como podemos ver, não adianta tapar o sol com a peneira, como se diz. A Bíblia tem, sim, vários textos que falam da violência e que falam de um Deus violento. Isso é uma realidade de Gênesis até Apocalipse, e nós ficamos até o Jó. Se lemos a Bíblia com atenção, e se somos honestos, nós vamos chegar a esta conclusão bem fácil. Aliás, isso é um consenso que a gente encontra quando a gente lê a literatura teológica que fala sobre esse assunto. A Bíblia é formada por textos que narram
a violência. O que não tem consenso na literatura é como se deve interpretar esses textos. O que nos resta então a fazer? Vamos para casa? Não. Nós temos que nos conformar com a Bíblia sendo um livro cruento e violento? Poderia existir algum livro cruel e violento? Como pode existir livros cruéis e violentos? Como é que um livro se torna cruel e violento? Ele se torna cruel e violento quando ele trata da crueldade e da violência como um tema? Ou quando ele apenas apresenta uma percepção da realidade violenta e cruel? Então, a Bíblia seria sim um livro violento. Mas também os contos dos irmãos Grimm, conhecem? Também são violentos. Ou ainda Hamlet de Shakespeare, também é violento. As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis e tantos outros, lidos e estimados por muitas pessoas. Interessante que estes clássicos da literatura não são tolhidos ou estigmatizados como livros violentos e que fomentam a violência. Interessante, já parou para pensar nisso? Eu não estou comparando e nem querendo comparar a Bíblia com os clássicos da literatura. Nós fazemos distinções aqui. Mas me parece haver uma contradição na forma de avaliar o que se pode dizer ou não sobre violência, principalmente em relação à Bíblia. Por que a Bíblia não pode ser violenta? A história da igreja, que pode ser definida conforme o teólogo Gerhard Ebeling como história da interpretação da Bíblia, tem também se ocupado nesses últimos 2 milênios com esse assunto. Ou seja, não somos nós aqui em Mato Preto e você em casa as primeiras pessoas a serem confrontadas com essa realidade e com esses textos. Inclusive, a minha suspeita é que não vamos ser nós os últimos, muito menos seremos nós os que vão dar a resposta última e decisiva para essa problemática, que parece ser uma questão de vida ou morte na leitura da Bíblia. Também não é essa a minha intenção hoje à noite com vocês. Eu trago a vocês, na verdade, algumas inquietações, reflexões e alguns impulsos para a gente tentar ler e entender esses textos. Eu também não tenho aqui a intenção de entrar nessa perspectiva da história da igreja, da história da interpretação dos textos, senão a gente não ia sair hoje de noite daqui para abordar esse nosso tema. Isso já seria assunto para outra palestra. Esse tema tem sido, na verdade, um grande desafio da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência ou a arte de interpretar. É um desafio especificamente para a hermenêutica da Bíblia. Mas antes mesmo de a gente olhar um pouquinho como nós podemos interpretar esses textos, há que se procurar por respostas de outras questões. Precisamos entender um pouquinho a atual problemática que está sendo colocada na nossa mesa hoje em relação a esses textos violentos da Bíblia. Por que esse assunto é atual nos dias de hoje? Vejamos, o que motiva a pergunta: existe um Deus violento na Bíblia? Não é a primeira vez que eu estou me ocupando com esse tema. Com a turma do 5º semestre do Bacharelado em Teologia do ano de 2018, na disciplina de Metodologia Exegética do Antigo Testamento, nós trabalhamos os assim chamados textos de terror da Bíblia, os quais mostram não apenas a violência de Deus, mas principalmente a violência humana na Bíblia, principalmente relacionada às mulheres. Esse termo, textos de terror, é usado na teologia principalmente para se referir à violência contra mulheres. E ao tratar desse assunto nas aulas, eu fui fortemente impactado por esse livro, chamado Preaching Hard Texts of the Old Testament, pregando textos difíceis, ou textos duros, literalmente é textos duros, mas textos difíceis do Antigo Testamento, escrito por uma professora de Antigo Testamento e homilética do Union Theological Seminary, o seminário presbiteriano na cidade, lá na Virgínia, nos Estados Unidos, chamada Elizabeth Hartmeyer. Ela inicia esse livro dela com uma tese muito interessante. Citação: se nós temos qualquer problema com uma passagem bíblica do Antigo Testamento, isso não é problema da Bíblia, isso é nosso problema. Que frase! Que frase! Ela é curta, é a primeira frase do livro. Eu vou repetir. Se nós temos qualquer problema com uma passagem bíblica do Antigo Testamento, isso não é problema da Bíblia,
Isso é nosso problema. Elizabeth tem razão. Nós caímos sempre de novo no erro de interpretar a Bíblia com os nossos pressupostos e com a visão da nossa época, do nosso tempo. Queremos justificar ou defender Deus a partir do que nós hoje vemos. Queremos interpretar esses textos a partir da nossa visão. Na verdade, precisamos entender que nessa discussão atual há dois extremos. E por um lado, você vai encontrar na atualidade, mas também na história da interpretação da Bíblia, pessoas e grupos de pessoas que interpretaram esses textos violentos da Bíblia como norma. É norma promover a violência. Esses são chamados hoje por algumas pessoas de grupos fundamentalistas. Outros, de forma violenta, os acusam de terroristas. Desculpem a minha ironia. Nós também temos vários exemplos na história da humanidade e da história recente do Ocidente, de pessoas e grupos que, inspirados nos textos violentos da Bíblia, é verdade, promoveram a violência em nome de Deus. E isso não é justificado na Bíblia. Na Idade Média, por exemplo, as cruzadas não anunciaram a cruz de Cristo, mas semearam morte e guerra em nome de Deus. A América Latina foi colonizada em nome de Deus por meio da violência. Populações indígenas foram massacradas em nome de Deus. E depois do 11 de setembro, religião e violência viraram dogma. Já na própria Bíblia, curiosamente, nós temos exemplos de pessoas que promoveram a violência em nome de Deus de forma equivocada. Vou dar um exemplo para vocês. O famoso profeta Elias, o patrono do profetismo bíblico. Aquele que ao lado de Moisés aparece na transfiguração de Jesus. Esse mesmo. Elias é apresentado na Bíblia como um grande profeta, alguém que foi obediente a Deus. Quando Deus lhe chama, ele vai. Quando Deus lhe chama e disse, vai até o rei Acabe e anuncia o juízo, Elias foi. Mesmo sabendo que essa palavra seria contra ele mesmo. Porque também Elias teve que suportar 3 anos de seca em Israel. Deus disse para Elias, vai até a fonte Querite, e lá eu vou cuidar de você nos dias de seca. Elias foi. E foi sustentado por Deus. Ele obedeceu. Deus disse para Elias, vá até Sarepta, lá perto de Tiro e Sidom, e peça pão para a viúva. Elias foi, meio constrangido, mas foi. E experimentou lá o milagre da farinha. E foi inclusive instrumento de Deus na ressurreição do filho dessa viúva. Deus disse para Elias, vá ao Monte Carmelo e mostre ao povo de Israel que eu sou o Senhor e não Baal, o Deus dos cananeus. Elias foi e experimentou um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Deus disse para Elias, vá e mate os 450 profetas de Baal e mostre quem manda nesse arraial. Não. Deus não disse isso para Elias. Isso Elias fez porque quis. Deus não mandou ele matar os 450 profetas de Baal. E depois de ter sido violento em nome de Deus, matando 450 pessoas, com a sua própria mão ao fio da sua espada, ele foge morrendo de medo para o Horebe, o Monte Sinai, porque a rainha Jezabel, em função disso, manda matá-lo. Elias então entra em profunda depressão e pede inclusive para morrer, como quem diz, como pode Deus? Eu fui zeloso pelo Senhor, eu fiz tudo o que eu podia para exterminar a idolatria em Israel, e o Senhor, ao invés de me recompensar, não impede a louca da Jezabel de me perseguir até a morte? Elias fez a obra de Deus em nome de Deus, mas sem Deus, sem a ordem de Deus, sem a bênção de Deus. Mesmo matando os 450 profetas de Baal, a idolatria de Israel não foi extinta. Ela permaneceu, pelo contrário, por quase 200 anos ainda. Também essa perspectiva de violência a Bíblia faz questão de mostrar. Ela não esconde que homens e mulheres de Deus também foram violentos em nome de Deus por si mesmos, porque fizeram do caminho da violência a norma.
No caso dos textos de terror do Antigo Testamento, nos quais nós encontramos principalmente as narrativas de estupro na Bíblia, a Bíblia não deixa de dizer que isso não corresponde ao ethos do povo de Deus. Eu vou dar um exemplo. No caso do estupro de Diná, a filha de Jacó, lá em Gênesis 34, nos é dito o seguinte: vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Gênesis 34, verso 7. Marquem essa frase. O assim diz o Senhor sempre corresponde na Bíblia com o assim não se faz em Israel, também no que se refere à violência. Por outro lado, há pessoas e grupos de pessoas hoje, e também na história da interpretação do texto bíblico, que defendem que os textos violentos deveriam ser totalmente retirados da Bíblia. Vou dar algumas razões para vocês. 2 são hoje as principais correntes que preconizam o que eu quero chamar aqui de violência bíblica. Quando eu tenho que tirar texto da Bíblia, significa é uma violência, eu estou violando a Bíblia, em nome de agir contra a violência. Olha, contra isso gera. A primeira corrente está no âmbito das ciências da religião. Na Europa existe fortemente uma linha de pensamento, e talvez você já ouviu isso, de que as religiões monoteístas são violentas e são impulsionadas à violência por meio dos seus deuses, do seu Deus, único Deus, e da sua Sagrada Escritura. Eu não preciso dizer para vocês que se trata aqui das 3 religiões abrâmicas, também conhecidas como religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Um dos principais articuladores desse pensamento é o egiptólogo alemão Jan Assmann, que no seu livro chamado A Distinção Mosaica, que trata da distinção entre a verdadeira e a falsa religião, vai lançar a tese de que a violência no mundo só existe e existe apenas nas religiões monoteístas, e que estas promovem a violência até o dia de hoje e que por isso devem ser consideradas religiões falsas. Ou seja, a violência é fruto de uma visão monoteísta. Com isso, Assmann preconiza o retorno do politeísmo e do sincretismo religioso como religião verdadeira. Não é à toa que cresce esse movimento na Europa e também no Brasil. E o pior, não muito longe de nós. John Collins, no seu livrinho A Bíblia Justifica a Violência, publicado pela editora Paulinas, diz que esta afirmação de Assmann é muito simplista e parcial. Eu achei muito interessante, porque eu concordo com o Collins. A violência e o sagrado andavam de mãos dadas muito antes da elevação de Akhenaton, que foi um dos faraós que determinou a religião monoteísta no Egito, no mesmo período em que nós temos Moisés. E o politeísmo pode ser usado para legitimar a violência tão facilmente quanto o monoteísmo. Eu não vou poder entrar nisso, mas é só você ler os textos na Bíblia que falam sobre os assírios e sobre os cananeus. São tão violentos e terríveis. Os assírios foram os piores de todos os povos da antiguidade, na forma de praticar a sua conquista territorial. Mas existe uma segunda corrente hoje, que está relacionada com o movimento feminista, principalmente com a teologia feminista, que inclusive é quem tem chamado os textos violentos da Bíblia de textos de terror. Os feminismos teológicos na área da hermenêutica bíblica podem, conforme Manfred Oehming, que é professor de Antigo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, pode ser distintos de 3 formas. O primeiro foi o movimento exegético que buscou compreender as ocorrências, o exemplo e a importância das mulheres na Bíblia. Muito legal. Esse movimento trouxe à tona, de forma brilhante, uma grande contribuição para a compreensão bíblica das mulheres diante, sim, de um mundo e também de uma igreja, marcados por uma visão machista da realidade. Também temos que admitir isso.
Eu preferia que esse movimento se chamasse teologia feminina. Seria mais apropriado ao texto bíblico e à própria teologia. Mas, um segundo momento. Por sua vez, na análise de Manfred Oehming, é o que ele chama de hermenêutica da suspeita de textos bíblicos, principalmente dos que se referem às mulheres. Ele diz: para as representantes dessa exegese feminista, os textos bíblicos foram alterados em seu processo de transmissão, para se adaptarem a uma tradição machista e patriarcal da época da Bíblia, que colocou as mulheres numa posição secundária. Portanto, a tarefa exegética hoje, deste segundo movimento, se constitui em reescrever o texto bíblico na perspectiva original dele, colocando a mulher empoderada na Bíblia, ou seja, não mais submetidas aos padrões culturais da época, aos padrões patriarcais que elas acusam a Bíblia de promover. Consequência disso, o texto final que você tem na sua Bíblia não é mais normativo, ele tem que ser reescrito. Elas dizem que precisa se reconstruir um pré-texto, um texto anterior. Vou dar o exemplo da Jezabel. A Jezabel foi a maior promotora da idolatria no Reino do Norte, essa com a qual o Elias tem que lidar. Ela é citada no livro de Apocalipse como símbolo de toda a idolatria no mundo. Nessa perspectiva da exegese feminista, nós devemos resgatar o lado bom da Jezabel. Ela não foi tão má assim. Ela não merecia ter morrido, assassinada, esquartejada e jogada aos cães. Isso é muita violência contra a mulher. Aí vem um negócio muito importante. Os pré-textos se transformam dessa forma em pretextos. Terceiro e último, há um terceiro movimento da hermenêutica feminista, conforme Manfred Oehming, que inclusive se apropria hoje muito das contribuições e das reflexões do Jan Assmann, esse egiptólogo, que defende o politeísmo como religião verdadeira. Para esse terceiro movimento, chamado por Oehming de hermenêutica da condenação, é bem importante a gente perceber isso, porque para esse movimento a revelação de Deus não acontece na Bíblia, mas na experiência de mulheres que lutam pela libertação de todo o patriarcado, inclusive de um Deus patriarcal e violento das Escrituras. Logo, nós não podemos nos submeter a esse Deus que a Bíblia diz. As mulheres devem, portanto, buscar e desenvolver a sua espiritualidade nas deusas dos povos vizinhos. É isso mesmo que vocês estão escutando. E precisam ser restabelecidas urgentemente essas deusas, para que as mulheres na sociedade atual possam conquistar uma espiritualidade literalmente libertadora. Elas mesmas, essas deusas, precisam se libertar das marcas de uma religião machista e patriarcal, porque elas estão sempre dominadas pela violência na Bíblia. Com isso, não se tem mais uma imagem de um Deus masculino, patriarcal e violento, mas sim de uma deusa que gera a vida, possibilita a vida como uma mãe amorosa. Não é à toa que tem aumentado as bolsas de pesquisa nessa área, tanto na Europa como no Brasil, para pesquisar esse tipo de divindades femininas. Pior é que, para legitimar esse terceiro movimento dentro do cristianismo, afirma-se com base em descobertas arqueológicas que Javé era casado com a sua querida Axera, uma deusa cananeia. Sobre isso valeria quase uma outra palestra. Com todo o respeito que eu tenho a essas duas correntes, eu os entendo como neo-marcionitas, ou seja, eles seguem um pensamento de um cidadão que viveu lá no ano 150, mais ou menos depois de Cristo, chamado Marcião, um líder da igreja que rejeitou todo o Antigo Testamento, justamente por achar que o Deus do Antigo Testamento era violento e jamais poderia ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Curiosamente, séculos mais tarde, em 1920, por razões muito parecidas, um teólogo alemão chamado Adolf von Harnack escreve um livro intitulado Marcião, no qual ele afirma: lançar fora o Antigo Testamento no século II foi um erro que a grande igreja com razão rejeitou, ou seja, ele rejeitou também o Marcião. Manter o Antigo Testamento no século XVI, a época da Reforma, Lutero,
foi um destino do qual a Reforma não poderia ainda se desvencilhar. No entanto, que desde o século XIX se conserva o Antigo Testamento como documento canônico do protestantismo é consequência de uma paralisia eclesiástica e religiosa. E a razão é, entre tantas outras, porque a Bíblia tem textos violentos. Há muitos movimentos hoje que seguem essa tendência, principalmente quando se trata desses textos violentos da Bíblia. Parece que é mais fácil tirar da Bíblia o que não corresponde à imagem de um Deus bondoso, salvador e misericordioso. Em ambos os extremos, os que legitimam a violência em nome de um Deus juiz e os que rejeitam textos violentos em nome de um Deus de amor, nós podemos perceber que o que acontece de fato é uma violência contra a própria Bíblia. A Bíblia não pode mais ser o que ela é e nem dizer o que ela diz. O que a Bíblia diz não necessariamente é norma, mesmo que ela continue sendo a norma de fé e de vida para a comunidade cristã. A Bíblia não legitima a violência, mas a apresenta. Na Bíblia há uma distinção clara entre a realidade da violência e a norma da violência. E há também uma distinção entre a norma da violência e a praxis da violência. Mas não somente isso precisa ser dito aqui nesse contexto, porque esses dois extremos promovem também o que eu quero chamar de violência teológica. Ao usar a violência em nome de Deus, ou a retirar textos da Bíblia em nome de um Deus do amor, nós podemos chamar de violência teológica, porque acontece uma violência contra o próprio Deus, que não pode mais ser o que Ele é, ou como Ele se revelou ser a nós nas Escrituras. Deus tem que ser aquilo que eu quero que Ele seja. Um guerreiro vingador que derrama sua ira sobre tudo e todos, ou então um velhinho amoroso levantando a bandeira do politicamente correto. Como é que a gente pode então interpretar esses textos? No primeiro momento a gente precisa distinguir na Bíblia, ao mencionar os textos violentos, que a Bíblia mostra duas coisas. Ela mostra, por um lado, textos violentos em que o ser humano é sujeito da violência, e o nosso tema, textos onde Deus é o sujeito da violência. Esse último é o que nos interessa hoje à noite. Mas eu vou citar pelo menos 3 exemplos para vocês de textos em que nós encontramos na Bíblia, alguns eu já até mencionei, o Caim e o Abel, os infanticídios que nós temos na Bíblia, com os decretos do faraó e também do rei Herodes, no Novo Testamento, e os vários textos de violência sexual, não só de homens contra as mulheres. O primeiro estupro da Bíblia foi feito por 2 mulheres contra o seu pai. Se aproveitaram de um pai embriagado, estupraram e geraram filhos. As filhas de Ló. Violência sexual na Bíblia não é só contra a mulher, é contra o homem também, na sua vulnerabilidade. Isso precisa ser dito. Mas, eu mencionei no começo da nossa palestra aqui alguns exemplos. Eu quero retomá-los brevemente, mostrando de que forma esses textos podem ser entendidos e interpretados. O texto do dilúvio. É verdade que o texto do dilúvio é um texto que fala de um Deus violento. Mas mostra em Gênesis 6 um Deus cujo coração dói por ver a humanidade se afastando de Deus. O texto diz isso. O coração de Deus dói. É uma narrativa, na verdade, não de terror, não de violência, embora haja uma decisão de Deus de destruir tudo. Mas é uma narrativa da aliança. Aliás, narrativas do dilúvio existem em todas as culturas da face da terra. São centenas de textos que foram juntados pelos arqueólogos, desde aqui da América Latina até a Mesopotâmia, no Egito, na Ásia, em tudo quanto é canto. Existem narrativas mitológicas, mas também teológicas, se dá para dizer, sobre um dilúvio. Só o do Antigo Testamento fala de um Deus que tem compaixão da humanidade. Será mesmo que era um texto de violência? É uma narrativa de aliança. É a primeira aliança que nós temos na Bíblia, das 5 que você e eu encontramos. Ela não termina com a destruição ou com uma decisão violenta de um Deus para promover a sua contracriação. Essa narrativa é uma verdadeira história de amor de Deus para com a sua humanidade. É um novo começo. Você já experimentou recomeços na sua vida? Pois é, essa é a história de Noé. É uma história de recomeço. É anunciado o fim do juízo.
E eu poderia aqui fazer agora toda uma abordagem sobre a pomba. Eu não vou fazer porque não vai dar tempo. Mas a pomba é um animal interessante na história do dilúvio. Ela anuncia o fim do juízo. É ela que vai aparecer no batismo de Jesus, onde Deus, do céu aberto, vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que Deus está dizendo? Que é o fim do juízo. Porque neste filho amado eu vou cumprir com a minha tarefa, com a minha missão, com a salvação. Um segundo texto, o Êxodo. Eu fico me perguntando, teria sido possível a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia sem a sua forte mão e o seu braço estendido? Em outras palavras, sem violência? Não quero legitimar a violência e o texto bíblico não está legitimando a violência. Mas não se esqueçam do que está escrito em Gênesis 3. Deus ouviu o clamor, Deus viu a aflição do seu povo, Deus sabia do sofrimento do seu povo e desceu para livrá-los, com a sua forte mão e o seu braço estendido. Esse é um refrão que aparece em toda a Bíblia, inclusive na prédica de Pedro no dia de Pentecostes, inclusive na prédica de Estevão ao ser apedrejado. As verdadeiras tradições salvíficas de Deus. Tira esse texto, acabou a Bíblia, acabou a salvação. Não tem paralelo para falar da morte e ressurreição de Jesus. A Guerra Santa, e os amalequitas, e o rei Saul, e o termo herem, como vimos, significa uma destruição, um extermínio como consagração a Deus. Nós também podemos traduzir essa palavra como anátema. Anátema, isso era algo comum no mundo antigo. Anátema significa abrir mão de um despojo de guerra, significa renunciar, o tirar proveito dos despojos de guerra e me comprometer a consagrá-los a Deus. É verdade que é um texto violento. Deus manda matar criancinhas de peito. Essa consagração acarreta na destruição total de todos os seres vivos e de todos os objetos que aqueles povos tinham. Mas aí vem um detalhe bem importante. Não adianta querer tirar 1 Samuel 15. Tem que olhar o contexto geral. Quando lemos a Bíblia com atenção, vamos perceber que a sua aplicação foi muito rara. Não temos esse tipo de situação sendo aplicada na Bíblia. Pelo contrário, os israelitas eram para ter conquistado a terra prometida dessa forma. Eles não fizeram. Leia o livro de Juízes. Eles desobedeceram à ordem de Deus. Eles não fizeram isso. A história de Saul é, na verdade, uma cópia exata da história do povo de Israel lá na conquista da terra prometida. Uma história de desobediência a Deus que trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel. Agora leia a história de Saul na Bíblia. De 1 Samuel 9 até 1 Samuel 31. A partir do capítulo 15, esse texto, a vida do Saul é só queda. Por causa do quê? Da sua idolatria, da sua desobediência. 1 Samuel 15 é o ponto central dessa narrativa, da história de Saul, até o capítulo 31, com a sua morte. Eu não posso tirar os textos dos contextos. Essa história, curiosamente, tem reflexos muitos séculos depois do rei Saul. Vocês já leram o livro de Esther? Esther se torna rainha da Pérsia e ela precisa intervir junto ao rei Assuero, diante de um decreto que esse rei dá por ordem do Amã, um alto funcionário do palácio que previa o extermínio, destruição de todos os judeus do Império Persa, de todas as 127 províncias do Império Persa. E qual é a nossa surpresa? Esse homem chamado Amã é apresentado no livro de Esther, capítulo 3, verso 1, como filho de Hamedata, Agagita. Agag era o nome do rei que Saul poupou, que não matou. Cenas do próximo capítulo, né? Livro de Esther mostra o extermínio que os judeus teriam sofrido. Não aconteceu também. Deus poupou. Ligado a isso, nós temos na Bíblia o juízo de Deus às nações. Com a atual turma do 5º semestre, tem alguns aí que estão fazendo a exegese de Amós, justamente na metodologia exegética. O primeiro bloco do livro de Amós é um bloco formado por anúncios de juízo contra as nações. Mas é muito legal a estratégia de Amós. Amós começa falando do juízo de Deus contra Damasco,
Depois ele vai contra Tiro e Sidom, contra Moabe, contra Amon, contra Edom, contra todos os povos vizinhos. E a sequência que Amós usa forma um arco, forma um círculo, como se fosse um alvo para uma flecha. E quem está no meio? Israel. Cada um dos povos merece apenas 2 versículos, no máximo 3, de juízo. Israel tem 3 vezes mais texto contra si mesmo. Ou seja, o juízo de Deus às nações, na verdade, é também estratégia dos profetas para anunciar o juízo de Deus contra o próprio povo de Israel. O povo de Israel e de Judá experimentaram muito mais juízo no Antigo Testamento do que as nações vizinhas. Por causa do quê? Da sua idolatria. O que falamos dos salmos de vingança, bem breve para vocês. Salmos de vingança, eu tenho definido eles como a linguagem do politicamente incorreto diante dos inimigos, mas o teologicamente correto diante de Deus. Eles estão na Bíblia não para legitimar a vingança, mas o que você faz quando você está irado e quando você tem raiva? O que você faz quando você experimenta injustiças e não vê a justiça sendo feita? Os salmistas foram honestos com Deus. Eles não taparam o sol com a peneira. Eles não deixaram o sol cair sobre a sua ira. Eles delegaram a sua vingança para Deus. O único que é juiz de toda a terra. Eu não sou o juiz. Os salmistas, quando falam um salmo de vingança, eles não estão praticando a vingança. Eles estão delegando essa vingança. Porque eles sabem, desde Caim e Abel, que Deus é contra a vingança. Por isso Deus protegeu o Caim. Não legitimando o assassinato, mas evitando o linchamento, evitando a vingança, evitando a violência contra o ser humano. Vocês sabem como é que Lutero chamou os salmos de vingança? Ele escreveu em 1530 uma interpretação de 4 salmos de vingança para a rainha Maria da Hungria, que perdeu seu marido contra os turcos. Os turcos invadiram a Hungria, destruíram toda a Hungria e mataram o marido dela. E daí Lutero chama isso de salmos de consolo. Salmos consolatórios. E Dietrich Bonhoeffer, numa pregação do Salmo 58, aquele que manda Deus dar um soco no queixo, lá no finalzinho da sua prédica ele diz sobre a cruz de Cristo, citação: a vingança justa de Deus em relação ao ímpio já se abateu sobre nós. O sangue do ímpio já foi derramado. A justiça de Deus se concretizou. Isso aconteceu na cruz de Jesus. Jesus Cristo morreu a morte do ímpio, atingido pela ira e pela vingança divina. Que bom que tem salmo de vingança. E que bom que Jesus Cristo assumiu isso por nós. E o Jó? O Jó não abre mão de Deus. Ele não tem outra instância para recorrer. Ele luta com um Deus violento. E curiosamente, hoje nas senhas diárias, nós temos um verso de Jó, do capítulo 10, verso 12, que diz o seguinte: tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Tu deste vida, doador da vida, e tu és bondoso. Isso ele diz no versículo 12. Mas no versículo 8, 9 e 10, ele diz: por que tu crias o ser humano, tu plasma ele do pó da terra, para depois pegar a tua forte mão e esmagar e despedaçar? Que proveito tu tens nisso? O mesmo Jó que 2 versículos antes está lutando contra um Deus violento, é o mesmo Jó que no seu clamor e no seu lamento diz: tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Aí dá para entender a palavra de Tiago nas senhas diárias do dia de hoje também, que diz: vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago estaria negando com essa afirmação a violência que Jó sofreu de Deus? Não. O que Jó é exaltado na frase de Tiago é que Jó perseverou. Paciência de Jó não é aquela paciência que a gente tem que esperar as pessoas na fila, é se submeter a Deus. Jó se submete a um Deus violento, porque ele não tem outra instância. E você deve estar se perguntando, eu estou chegando ao final, e o Novo Testamento não fala nada disso? Tu és um marcionita?
Né? Tu também só está falando do Antigo Testamento? Talvez os meus colegas aqui da área bíblica do Novo Testamento, da teologia sistemática da FLT, talvez estejam até um pouco ansiosos e preocupados comigo. Roger, tu ainda não chegou no ponto. É verdade, eu não cheguei. Por quê? No dia da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos que estavam trancafiados naquela casa, com medo que a violência dos judeus e do Império Romano pudesse cair sobre eles também. Jesus chega para eles e anuncia: paz seja convosco. Mas esse é o mesmo Jesus que disse para os seus discípulos: ide, e eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Lucas 10:3. Essa realidade existe até o dia de hoje. Mas nós assumimos como envio missionário de Jesus, não por legitimarmos a violência de Jesus sobre os seus discípulos, sobre nós, mas na esperança de que chegará um dia em que ele julgará com justiça os pobres, como diz Isaías, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. E assim segue a profecia messiânica de Isaías. Esse é o mesmo Jesus que disse em seu sermão sobre o ministério da igreja: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Jesus não está legitimando a violência, só está falando da consequência daquele que segue a Jesus. Esse mesmo Jesus é aquele que diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para finalizar, conclusões não conclusivas. Eu dei esse título, conclusões não conclusivas. Será que a gente pode chegar a alguma conclusão sobre esse assunto tão violento? Eu quero deixar para vocês alguns impulsos e reflexões que também não são novos na mesa da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, mas eles precisam ser lembrados sempre de novo, senão a gente se esquece deles. Primeiro, a gente tem que lembrar da distinção entre o contexto bíblico e o contexto atual. Já falei um pouco sobre isso. É óbvio. Eu não posso trazer o contexto da época e aplicá-lo para nós hoje. E também não posso trazer o nosso contexto para interpretar o que a Bíblia disse. Contudo, e aqui está uma coisa muito interessante quando a gente lida com os contextos da época da Bíblia e os nossos, ao falarmos dos textos violentos da Bíblia, e principalmente de um Deus que se apresenta como violento. Parece que exatamente nesse contexto de texto violento, os nossos contextos se cruzam. E o que nós podemos aprender? O que é igual nesses dois contextos? Que pode ser resumido em duas palavras: o lamento diante de um Deus violento, Jó, o salmista, e a esperança de um Deus que julga a terra e que tem a última palavra, inclusive sobre a violência desse mundo. Esse pode ser um critério que pode a como lidar com os textos violentos. A Bíblia não esconde a violência, mas mostra pessoas lutando com Deus quando elas perdem tudo e quando elas não entendem o agir arbitrário de Deus. A igreja perseguida, nos dias de hoje, em alguns países da Ásia, da África, do Oriente Médio, não está discutindo se Deus é ou não é violento. Ela não legitima a violência na Bíblia, muito menos abre mão dos textos violentos, de uma imagem violenta de Deus. É muito interessante. A igreja perseguida não fica discutindo que implicações isso gera para a compreensão do que é ou não é politicamente correto, no seu contexto. Isso é coisa de ocidentais que não tem mais o que fazer. Esses nossos irmãos e irmãs lá do Oriente, que são perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo, não são terroristas ou fundamentalistas religiosos, como muitas vezes são acusados. Também não são rebeldes revolucionários, como os zelotes que têm a espada na mão. Eles são pessoas tementes a Deus, que aprenderam dos textos violentos da Bíblia, como nós encontramos em Daniel e no livro de Apocalipse, a perseverar firme diante das perseguições, a continuar fazendo a missão de Deus nesse mundo até que o Senhor volte, nem que para isso precisem entregar a sua própria vida em martírio. Eles se apresentam diante de Deus com suas orações e lamentos, clamando pela justiça de Deus.
Eles também se apresentam diante do Senhor com cânticos, tal qual o Salmo 98, um salmo missionário com a turma do quinto semestre, aliás, do sétimo semestre nós estamos trabalhando. O Salmo 98 diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço forte lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Segundo aspecto, bem breve, a distinção entre juízo, a lei, a salvação, o evangelho. O juízo de Deus nunca vem sem o anúncio da sua graça, e a graça de Deus sempre vem para dentro de uma realidade de juízo. Textos de juízo não são textos violentos, são convites para o arrependimento. A distinção entre aquilo que continua na Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento, e o que não continua, e a centralidade da Bíblia. Os textos violentos da Bíblia não podem ser interpretados de forma isolada. Aliás, nenhum texto da Bíblia pode e deve ser interpretado assim. Nós precisamos sempre de novo olhar os contextos nos quais eles estão inseridos. Vocês viram que para interpretar 1 Samuel 15, eu tive que voltar a Êxodo 17 e chegar até o livro de Esther, para entender o que significa um extermínio como sacrifício agradável a Deus. A centralidade de Jesus na Escritura já se deixa perceber claramente dentro dela. O texto de Lucas 24, por exemplo, Jesus no caminho dos discípulos de Emaús, quando ele explica as Escrituras. É aqui que percebemos que o slogan da reforma funciona. A Bíblia interpreta a si mesma e faz todo sentido. Jesus Cristo, ele é o centro da Escritura, também nos textos violentos. O que promove a Cristo não torna os textos violentos menos violentos, mas apontam para a obra redentora de Jesus, que assumiu a violência sobre ele mesmo. E por fim, a distinção entre o Deus que se revela e o Deus que se esconde. Se por um lado a imagem de um Deus violento é um refrão na Bíblia, uma imagem diferente de Deus, por outro lado, é o seu cantus firmus. Cantus firmus é uma melodia fixa numa polifonia. Lá está escrito na Bíblia várias vezes: eu sei que tu és Deus clemente e misericordioso, que tu és tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Nunca separem essas duas realidades. Do Deus de Jó, do Deus do salmista, do Deus que é guerreiro do Êxodo, que liberta o seu povo com a sua forte mão, de um Deus que é clemente e misericordioso. E é interessante que essas frases aparecem nos mesmos textos. Que Deus é tardio em irar-se, no hebraico vem da palavra nariz. A palavra nariz em hebraico significa ira, a violência de Deus, que funga contra os seus inimigos. Mas é o mesmo nariz que está na Bíblia dizendo que Deus tem narinas longas e por isso Ele é longânimo, Ele é paciente. O mesmo nariz de Deus é o nariz que funga e é o nariz que tem paciência. Não dá para separar Deus do jeito que Ele é. Deus é Deus e ponto final. Sim, os amigos de Jó, Marcião e tantos outros leram a Bíblia de forma equivocada. Eles quiseram defender Deus. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa que alguém diga para Ele quem Ele é e quem Ele não é. Por isso é no lamento, nessa tensão entre a experiência de um Deus que se revela para mim de forma escondida, Lutero vai usar a palavra abscondita, de um Deus que me parece muito estranho, e ao mesmo tempo diante de um Deus que com a sua misericórdia me salva e me ajuda. A violência e um Deus violento não são legitimados na Bíblia. A violência e um Deus violento não podem ser retirados na Bíblia. E é muito importante, gente, e com isso eu quero finalizar. Nós devemos deixar a Bíblia falar sobre a violência, sabe por quê? Porque somente assim a violência não vai ter a última palavra.
Somente assim a violência não vai ter a última palavra. A última palavra tem Jesus Cristo na cruz. Meu Deus, porque tu me desamparaste. Na experiência de maior violência que alguém poderia experimentar. No lugar mais distante de Deus possível. Experimentando a maior crueldade. Deus é violento? Sim, contra Ele mesmo. Por amor a você e a mim. Para que você e eu pudéssemos viver na sua paz. Em primeiro lugar, parabéns pela abordagem, né? E realmente é muito, muito instigante tudo que você abordou aí. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu acho que tem pessoas lá que fizeram perguntas. Maria? Aqui recebemos a seguinte pergunta, primeiro aqui do Robson Luiz Neu, pastor da ISLB, gerente editorial da editora Sinodal em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Lá ele diz o seguinte: Professor Roger, muito obrigada pela reflexão. Parece-me que o Primeiro Testamento faz uma leitura a partir de um Deus que luta. O próprio nome Israel, Isra, que significa luta, mas El, Deus, vem desta compreensão. Embora a misericórdia de Deus esteja presente, a interpretação muitas vezes é de um Deus que luta em favor do seu povo, mesmo que a ação seja puramente humana, dando a ideia de que uma ação humana é feita em nome de Deus ou até mesmo por ordem dele. Está correta essa leitura? E tem aqui a segunda pergunta, que é: precisamos olhar para Jesus Cristo, o Cristo, para conhecer o verdadeiro rosto de Deus? Muito bem, muito obrigado, Robson. Que legal que você é ouvinte aí da Rádio Lula Paluter. Muito bom. A tua primeira colocação daria para dizer, sim, que é um Deus que luta, né? Mas, digamos assim, essa percepção é muito interessante porque a gente vê, de fato, nos textos do Antigo Testamento, Deus em favor do seu povo, porque é um povo teimoso, né? É um povo que desobedece, é um povo que não entende a aliança de Deus. Deus luta pelo povo porque Deus tem uma intenção com esse povo. E isso é muito interessante. A intenção que Deus tem com o povo de Israel é uma intenção missionária, por isso era para esse povo ser bênção. Só que esse povo não entendeu. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus luta com esse povo para fazê-lo entender. Então, por isso, na palestra, eu também mencionei que os textos, digamos assim, de juízo do Antigo Testamento, que muitas vezes nos causam estranheza, nós temos que olhar sob essa perspectiva. É uma luta de Deus para convencer o seu povo a ser missionário, a ser bênção entre os povos. Porque Deus deseja a salvação dos povos, mas Israel não entendeu a sua missão. Assim como Deus luta hoje com a sua igreja, que é por misericórdia e graça, nós somos teimosos do mesmo jeito, né? Nós não conseguimos fazer a missão de Deus porque a gente é muito egoísta, vamos dizer assim, né? A gente deixa de ser bênção. Então Deus luta conosco e por isso o maior juízo de Deus na Bíblia não é contra as nações vizinhas a Israel, é contra o próprio povo de Israel. Eles sofreram 2 exílios, foram desmontados, quebrados, destroçados 2 vezes. Foram reconsiderados, né? Foram reconstruídos por Deus por meio da sua misericórdia, da sua graça, para poder alcançar. Ou seja, Deus não quebra a sua palavra, Deus não quebra a sua aliança, mas luta com esse povo. Mas, Robson, eu preciso também dizer que esse nome Israel é o homem que luta com Deus. Então, é uma outra perspectiva, é o ser humano que luta com Deus, não tanto Deus que luta em favor do seu povo, embora o que você menciona a gente percebe no Antigo Testamento, mas o nome Israel é o homem que luta com Deus, é Jacó que luta com Deus, é a luta que você e eu temos com esse Deus que se faz, na linguagem de Lutero, abscôndito. É o Jacó que está tendo que lutar com Deus porque Deus quer moldar o seu coração, transformar a sua vida, e o Jacó não quer, né, porque é teimoso. É esse Deus que vem no meu confronto. O profeta Amós, por exemplo, né, tem que dizer: assim diz o Senhor, Israel, prepara-te para o confronto com o teu Deus, lá no capítulo 4. Então, na verdade, é o ser humano que luta com Deus. Por quê? Porque se ele tem de fato fé em Deus, ele vai confiar e crer em Deus, mesmo que esse Deus pareça para ele como um Deus arbitrário, injusto, violento e, ao mesmo tempo, como se fosse um Deus que não age com bondade e misericórdia.
O povo de Israel teve que experimentar isso. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente percebe essa dimensão. Mas eu gostei muito da primeira perspectiva que você coloca, Robson, porque ela também é vista no Antigo Testamento. Só não a partir do nome Israel, mas a partir da história de Deus com Israel. Agora, o nome Israel é, na verdade, a luta que o ser humano tem com Deus por crer em Deus, mas não vamos dizer assim, lutar por essa fé, porque ele não tem outra instância, ele não tem outro. Ou ele cai na idolatria, ou ele permanece firme com esse Deus, que ele luta para justamente permanecer firme. E a outra, daí você coloca essa questão-chave. Nós, com certeza, precisamos sempre de novo olhar para Jesus. Por isso que a gente aprende com o Lutero da interpretação cristológica da Bíblia, que não foi só ele que ensinou, ele retomou essa interpretação a partir da teologia da cruz. Porque na época também tinha uma interpretação cristológica da Bíblia, mas era uma interpretação cristológica a partir da majestade, do poder de Deus. Quando você interpreta a Bíblia cristologicamente, todos esses textos violentos, vamos dizer assim, são reinterpretados à luz do juízo de Deus que caiu sobre Jesus. Então, a ira de Deus, o juízo de Deus, a violência de Deus caiu contra ele mesmo. Por isso, agora, no final da palestra, eu sou obrigado, como teólogo cristão, a falar sobre isso. Como teólogo cristão, e ainda mais como teólogo luterano. Ou seja, o teólogo luterano jamais tira da Bíblia a violência, porque ele contempla isso diante da cruz de Cristo. Né? Porque na cruz de Cristo nós temos esse Deus abscôndito, né? Esse Deus que se revela na cruz de Cristo e que assume sobre ele mesmo toda a violência do juízo de Deus e a violência humana mesmo. Né? Então, nessa direção, eu responderia as duas perguntas. Legal, Roger. E deixa eu te perguntar aqui, cara, você falou aí algumas coisas que são realmente intrigantes. Vamos por parte aqui, né? Eu realmente quero conversar um pouquinho contigo a respeito de algumas coisas aqui. Sobre a hermenêutica, você falou ali em algum momento da sua palestra, né? E daí tem aquela pessoa que você citou, uma autora de um livro, que ela vai falar sobre as passagens difíceis da Bíblia, que não é um problema da Bíblia, mas é um problema nosso de lidar com essas passagens difíceis. Uhum. E aí a tentação de querer interpretar a Bíblia do nosso jeito, ou retirar mesmo esses textos da Bíblia. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Roger? Sim, essa autora é a Elisabeth Achtmayer, professora lá de um seminário presbiteriano nos Estados Unidos, e ela escreve, na verdade, esse livro, né, como a gente deve pregar textos difíceis. Uhum. Ela parte desse pressuposto de que, de fato, nós temos alguns textos difíceis, mas ela também parte do pressuposto de que todos os textos da Bíblia estão na Bíblia no sentido de ter uma mensagem para nós. O risco de nós criarmos uma Bíblia dentro da Bíblia, né, um cânon dentro do cânon, é muito grande. Ela não rejeita essa possibilidade porque a gente faz isso com o lecionário, por exemplo, né, nas senhas diárias, ou até mesmo quando a gente elabora pregações temáticas, a gente acaba selecionando. O problema não é a seleção. O problema é eu simplesmente dizer que esse texto não vale mais para a fé cristã. Então, é muito simplista esse negócio, né? Uhum. E por isso ela diz que se você tem algum problema com textos do Antigo Testamento, ela trabalha só o Antigo Testamento, mas nós temos textos complicados também no Novo Testamento, né? Então, assim, ela vai dizer que justamente esse não é um problema da Bíblia. A Bíblia nunca teve problema com os textos difíceis. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Jesus não teve problema com os textos difíceis do Antigo Testamento. Nós não encontramos nenhuma frase de Jesus dizendo que esses textos não valem. O que nós encontramos? Principalmente lá no Sermão da Montanha, quando os textos são de lei, Jesus está dizendo que ele veio para cumprir, né? E se ele veio para cumprir, não significa que ele rejeita, significa que ele é o único que pode assumir tanto o juízo de Deus desses textos, como também a própria graça e a misericórdia de Deus. Ou seja, que Jesus cumpre a lei não significa que ela não existe mais, mas eu preciso entender isso à luz de Cristo. Então ela trabalha vários textos difíceis do Antigo Testamento, fazendo uma breve exegese e fazendo também alguns apontamentos de como a gente poderia pregar sobre esses textos. Né? Então são vários, ela parte desde textos narrativos,
ela vai também para Salmos de vingança, como eu falei, mas nós temos textos proféticos. E esses textos difíceis que a Elisabeth Hartmeier fala, não são apenas textos violentos, né, ou digamos que expressam alguma violência. Também são textos difíceis de interpretação por outras razões. Por exemplo, um dos textos difíceis que nós temos no Antigo Testamento é um texto de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4, que tem uma visão de uma videira e de uma oliveira, que fala de esperanças messiânicas e que aponta para o Zorobabel, que é alguém da família real que vai assumir o governo de Jerusalém, que vem da Babilônia, e o Josué, que é um sumo sacerdote, que também vai assumir as funções do templo depois da reconstrução após o exílio babilônico. Então, é um texto muito, muito difícil, a gente quase não encontra muitas referências para trabalhar ele, né? Até porque ele fala de duas esperanças messiânicas, e a gente daí fica meio perdido, como pode ter duas esperanças messiânicas se a gente só ouviu uma, né? Sim. Pelo contrário, os judeus, em alguns momentos, têm até 4 esperanças messiânicas. Então, por isso que são textos difíceis. Então, ela ajuda a gente tanto nos textos que falam de violência, como nesses que, de fato, são mais complexos, né, para interpretar. Os textos de leis, por exemplo, né? Como é que a gente interpreta as leis, por exemplo, cerimoniais do Antigo Testamento? Já que nós não temos mais que trazer uma ovelha, né? Aí na comunidade de Pires, de Limeira, ninguém traz uma ovelha anunciando para você fazer um sacrifício, certo? Não. Porque Jesus cumpriu essa lei. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, então eu tenho que jogar fora o livro de Levítico, por exemplo? Não. O livro de Levítico me ensina qual é a teologia que está por detrás dessa obra vicária e expiatória que no Antigo Testamento era um cordeiro que fazia. Se eu tirar o livro de Levítico, eu não entendo mais o que aconteceu na cruz do Calvário. Aí sim que vai ser um Deus violento, porque daí o Novo Testamento vai apresentar um Deus que matou o seu próprio filho na cruz, né? E aí eu não tenho nenhum paradigma, nenhuma explicação teológica para isso. Sim. Então Levítico está ali para me ensinar isso. Sim, eu acho que esse desafio também, né, Roger, é aquela tentação que a gente tem por causa do tempo de hoje, né, e de tantas influências que a gente tem por aí, de querer talvez pregar textos que, como você usou várias vezes na palestra, né, do politicamente correto. Isso. Né, e a gente vai romantizando o texto. E esses textos que são mais violentos, a gente deixa de lado, né, que vai falar do juízo, mas eu gosto também daquela palavra que você falou, que a graça de Deus vem para dentro de um contexto de juízo. Isso. Né? Isso, cara, para mim isso foi incrível, tá? Deixa eu ver aqui, Márcia, tem alguma pergunta aí? Sua também? Ai, Roger, assim, leiga, né? Vocês têm aquela formação teológica, vocês vão mais fundo na questão aqui, né? Mas eu vi, assim, na sua palestra aí, tem tanta riqueza, tem tanta coisa que dá pra gente, assim, de repente parar e ver, né? E isso, de repente, dá margem a muita discussão ainda. Mas aí eu estava notando assim, não sei se eu estou certa, aí você me corrija se eu estiver enganada. Eu vejo essa questão de Deus no Antigo Testamento como o cara que sempre quis proteger o seu povo e trazer de volta para si. Porque, era, como você mesmo falou, era um povo cabeça dura, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente, hoje, a gente ainda é assim, né? E então, sempre esse cuidado de Deus e a maneira que ele tinha para fazer isso, muitas vezes, era um castigo duro nessa questão. Estou certa no meu pensamento assim? Márcia, muito obrigado pela tua colocação. Com certeza. Isso é uma forma, digamos assim, de entender o agir de Deus para com o povo de Israel. Não é à toa que nós chamamos Deus de pastor. Pastor que cuida das suas ovelhas, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma das maiores, digamos assim, características ou atributos que nós temos no Antigo Testamento para Deus, e que também não é à toa que Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Ou seja, Deus sempre de novo tem essa intenção de buscar e salvar o perdido.
de buscar e salvar as suas ovelhas perdidas, buscar e salvar o seu povo, que, como diz Moisés, é um povo de nuca dura, né? de dura cerviz. Dura cerviz é uma palavra meio difícil de entender, mas é pescoço duro, ou seja, eles não se curvam, a coluna cervical não se dobra diante de Deus. E por isso Deus muitas vezes precisa, sim, digamos, agir com disciplina. Isso é uma outra questão que daí junta com o que o Luciano fala, né? Hoje nós vivemos num mundo do politicamente correto, que se você fala que Deus castiga, você já está querendo questionar essa questão, porque não pode falar que Deus castiga. Bom, aí eu tenho que tirar um monte de palavras e de versículos na Bíblia. Mas aí que está o detalhe, eu tenho que entender o que a Bíblia fala do castigo e do juízo de Deus. E aí, Márcia, você usou uma palavra muito especial. Deus protege o seu povo e quer trazê-lo de volta. Ele faz isso assim como nós, como pais e mães, fazemos com os nossos filhos. Muitas vezes nós temos que ser mais enérgicos para trazê-los de volta. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe seria tão tolo de deixar o filho viver do jeito que quer, sem alertar. E, ao mesmo tempo, sem buscar esse filho, sem buscar se ele está se perdendo. E, ao mesmo tempo, às vezes, nós temos que... E esse é outro problema do politicamente correto, né? Você não pode mais impor limites, porque a onda do momento é que cada um tem que ser livre. Olha, se nós falarmos da liberdade sem critérios, nós vamos viver numa anarquia. Ou seja, nós precisamos ter limites. E é isso que Deus faz. Ele busca, coloca limites no seu relacionamento com o seu povo e, ao mesmo tempo, tem esse povo, esse cuidado para com esse povo. Então, eu sei que essa frase toda essa minha fala, ela realmente destoa, porque hoje você não pode falar de castigo, você não pode falar de limites, você tem que deixar todo mundo ser livre, você tem que deixar cada um ser autônomo. A autonomia do ser humano é querer ser como Deus. Isso é um pecado de Gênesis 3. Né? A autonomia tem limites. Né? Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu não tenho liberdade para fazer tudo o que eu quero. Isso é a maior ilusão da sociedade pós-moderna, dizer que o ser humano é livre e é autônomo. Né? E Deus sabe disso. E por isso o seu povo sempre é de novo buscado por esse Deus para ter um relacionamento vivo com Deus. Né? Então, realmente, Márcia, Deus no Antigo Testamento parece fazer isso. Agora, é interessante de novo, vamos colocar para Jesus. Quando a gente bota para Jesus, daí o que acontece? Jesus assumiu o castigo. Ele assumiu o castigo. Isso está lá em Isaías 53. O castigo que nos traz paz, ele assumiu. Então, aí, de novo, eu não tenho como ler só o Antigo Testamento, eu preciso fazer o que os reformadores disseram. Leia a Bíblia porque ela interpreta a si mesma. Eu tenho que buscar um texto que me ajude a entender esse Deus que castiga. Né? Esse é um Deus que disciplina, mas que Jesus assumiu o castigo, que me traz a paz e o perdão, que me reconcilia com esse Deus. Muito bom. Desculpa, Luciano, mas Fala. é que tá aqui, ó. Tá aqui sabe, né? Fala aí. Mas é assim, olha, o tema era Deus é violento, né? Deus é violento, mas quer maior violência do que o próprio homem fez com o Filho de Deus? Ah, pois é. Não é? Para Isso. e pensa, a questão da crucificação, o homem também se volta com violência com relação a Cristo, que é o próprio Deus. Sim. Né? Tá certo que ele veio com aquela questão assim de nos redimir os pecados e ser o Isso. nosso cordeiro, mas quer violência maior que a crucificação? Sim. Márcia, aqui você chega no ponto principal, tá? Quando pessoas hoje querem tirar o aspecto da violência na Bíblia ou de um Deus violento, elas vão acabar negando exatamente a realidade do pecado do ser humano. O que é a realidade do pecado do ser humano? Que nós matamos Deus. Que nós crucificamos a Jesus por causa dos nossos pecados. É verdade que ele se entregou por nós. A Bíblia usa muito essa expressão, né? Ou o versículo mais importante que a gente diz, né? Que é o resumo do Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse verbo deu significa entregou o seu próprio filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, aqui de novo tem o aspecto da graça dentro do juízo e o juízo dentro da graça. Mas se eu tirar essa perspectiva que você coloca, Márcia, aí de fato nós temos um aspecto totalmente unilateral da fé. E por isso, realmente, nós crucificamos a Jesus. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos inimigos de Deus.
né? Mas que ele morreu por nossos pecados quando nós ainda éramos seus inimigos. Ou seja, ele assumiu a iniciativa de nos tirar desse fardo, mas que no fundo somos nós. E isso fica bem claro com a decisão do Sinédrio, lá no Novo Testamento, né, do sumo sacerdote, fica concretamente visível com a traição do Judas, com a negação do Pedro, com o abandono dos discípulos, e ao mesmo tempo com o lavar das mãos do Pilatos, a decisão do Herodes e de toda aquela multidão dizendo crucifica-o, crucifica-o. Então o Novo Testamento deixa bem claro esses dois movimentos, uma vez que Deus salva o ser humano por meio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, mas ao mesmo tempo o nosso pecado é que colocou Jesus na cruz. Mas aí é que vem a graça, né? Que bom que Jesus aí assumiu esse pecado e pela sua própria morte nos salvou. Você falou aí sobre a questão das ciências da religião e do movimento feminista. Me chama a atenção que esse Jan Assmann, ele só me diz o seguinte, ele é um cara atual que está aí hoje na Europa pregando sobre essa questão das religiões monoteístas que são falsas, né? O desfecho, talvez, do que você falou ali, você também citou isso, né? E ele sugere a volta do politeísmo e do sincretismo. Onde que, assim, os ouvintes aí, né, para entender bem o que isso significa, né? E tem algum exemplo que a gente pode ver assim de forma muito mais materializada, talvez, no contexto de hoje? Onde é que a gente vê essa volta do politeísmo e também do sincretismo? Essa é uma boa pergunta, pastor Luciano. Em primeiro lugar, preciso dizer que o Jan Assmann é digamos assim, cientista da religião muito conceituado. Eu acho que isso é importante fazer, né? Uma coisa é o que ele tem pesquisado e o que ele tem escrito, não é tudo que ele tem escrito que se torna bastante polêmico, mas, digamos, esse aspecto tem sido polêmico, sim. Ele vive ainda e, de fato, tem trazido muitas contribuições muito positivas para a gente poder entender a religião do Egito, a questão toda também da antiguidade, do Antigo Oriente. Por isso a gente tem que fazer uma distinção, né? A distinção entre as contribuições positivas que ele tem trazido. Isso acontece com todos nós, né? Até comigo, por exemplo, né? Pode ser que tenha pessoas que tenham críticas àquilo que eu tenho dito e eu entendo isso perfeitamente, nunca levo para o lado pessoal esse tipo de coisa. Aliás, isso no mundo da ciência, também da teologia e das ciências da religião, a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que pessoas não inventaram coisas, isso é fruto de pesquisas. Agora, eu não preciso concordar com todas as teses, né? Assim como ninguém precisa concordar com todas as minhas teses. Na minha tese de doutorado sobre Jó, teve muita gente que avaliou positivamente e outros que disseram, aqui eu não concordo contigo, né? Isso faz parte do processo científico, porque a ciência não é unilateral. Graças a Deus, né? Mas o Jan Assmann, ele tem provocado nesse sentido, uma vez porque, de fato, aí eu acho que também tem um aspecto que nós temos que sempre considerar, né? Eu não pude aprofundar isso tanto, então vou falar um pouquinho aqui com vocês. Mas é verdade que nós temos, dentro do contexto das religiões monoteístas, uma vertente que leva a violência ao pé da letra, né? Então, por isso, os ataques terroristas de grupos muçulmanos, grupos terroristas israelenses e grupos terroristas cristãos. Nós temos que admitir que isso é verdade. O problema é quando se bota todo mundo no mesmo saco, que é o que o Jan Assmann acaba fazendo, né? Digamos assim, as suas reflexões acabam colocando todos os muçulmanos, então, são vistos como violentos e terroristas, porque se eles são monoteístas, eles só podem ter esse tipo de ética, né? E assim os judeus e assim também nós como cristãos. E esse é o problema. Então, em primeiro lugar, tem isso. Segundo, onde se vê isso hoje? Bom, na Europa, nós estamos vivendo dias hoje na Europa de um florescimento religioso, por mais secularizado que seja a sociedade europeia, existe um misticismo muito forte, uma espécie de retorno ao neopaganismo.
É isso que esse autor, professor de Antigo Testamento em Heidelberg, na Alemanha, o Manfred Oehming, o qual eu tenho como base para falar sobre esse assunto, também, né, um deles, ele vai justamente mencionar essa questão de que tem se voltado para um neopaganismo, ou seja, as pessoas hoje tão secularizadas, tão, vamos dizer assim, se dizem tão tecnologicamente avançadas, começam a adorar divindades dos antigos germanos, dos bárbaros, dos povos antigos lá dos celtas. Então, está tendo um retorno cada vez maior disso. E o pior é que se isso fosse apenas praticado por pessoas que se dizem seguidores de um tal misticismo, ok, a gente até pode entender isso e respeita, obviamente, mas o problema é que isso está vindo para dentro da igreja cristã. Então, infelizmente, há teólogos, há pessoas cristãs que defendem esse retorno desse neopaganismo e, inclusive, celebram em conjunto algumas cultos ou fazem alguns rituais. Né? Então, por isso a influência do Jan Assmann, nesse sentido, só está reforçando um fenômeno que faz parte da pós-modernidade, mas que tem sido usado dentro da igreja, e esse é o problema. Sim, isso tem a ver também com o ecumenismo, com igrejas não cristãs? Tem, não com o ecumenismo. O ecumenismo, eu diria assim, ele está tranquilo porque ele está relacionado com o nosso senso, digamos, senso não, a nossa fundamentação comum, que cremos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. O problema é quando se fala do macroecumenismo, né? Macroecumenismo, a partir da tradição bíblica e também a partir da confessionalidade luterana, só é possível no âmbito de questões civis. Por exemplo, deu uma enchente lá numa cidade, então podemos fazer algo em conjunto, espíritas, pessoas que participam das religiões afro, católicos, luteranos, né, evangélicos e católicos, podemos, tranquilo quanto a isso, porque nós estamos promovendo a paz e o cuidado com a criação ou a questão de cuidado com a dignidade humana. O problema é quando nós celebramos cultos com essas religiões, porque daí vai ter os elementos sincréticos. Isso não é possível com a confessionalidade luterana. Isso é bem importante. Isso foi o problema do povo de Israel. Né? O sincretismo já está na Bíblia. Se você tolera o sincretismo religioso, você então tem que jogar fora os profetas da Bíblia. Todos eles. Nenhum deles escapa, porque todos eles condenaram o sincretismo religioso. Mas, professor Roger, por exemplo, se você é convidado para celebrar um culto dentro dessa questão do sincretismo religioso, e você nega porque a sua participação, porque isso não tem a ver com a confessionalidade, aquilo que a gente professa de forma cristã, nem falando sobre o luteranismo em si. Né? Claro, nós temos como base a nossa confessionalidade. Né? Isso não se... A gente poderia, dizendo não, para evitar de participar de um culto assim, a gente poderia ser acusado de fundamentalista por causa desse não? Olha, pode vir a qualquer acusação. A pergunta é se eu estou disposto a permanecer firme naquilo que é a minha posição de fé ou se eu vou lambuzar ela, né? Desculpe usar essa palavra, né? Porque assim, é muito interessante. Não só ser chamado dessa forma, mas também você vai ser acusado de intolerante. Interessante, por que só os cristãos têm que tolerar? Porque você não vai ter essa tolerância do outro lado. Sim. Né? Em países asiáticos, principalmente muçulmanos, você é proibido de ser cristão. Tem uma pergunta ali. Temos uma pergunta aqui do Vinícius, da paróquia de Santo Amaro, São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: boa tarde a todos, parabéns, professor Roger, pela sua excelente palestra. Minha pergunta é no seguinte sentido: nas narrativas da conquista da terra pelos hebreus, quando se diz que foi destruída toda a população de uma cidade, os animais, os bens, etc., podemos entender que há um exagero retórico dos autores bíblicos? Ou, pelo contrário, devemos entender que realmente houve uma destruição completa das cidades conquistadas? Muito obrigado, Vinícius. Essa é uma pergunta muito importante.
Na verdade, nós temos, sim, como linguagem literária da Bíblia, um pouco daquilo que a gente chama de hipérbole, né? Ou seja, um exagero, um aumento nas informações. Isso é possível acontecer na Bíblia, certo? Muitas vezes, né, aparece essa menção. Por exemplo, lá em Nínive, era uma cidade muito grande, que Jonas precisaria de 3 dias. Se a gente olha as ruínas de Nínive, a gente vai perceber que em meio dia a gente caminha pela cidade de Nínive. Então ali a gente percebe que teve uma hipérbole, um exagero. Agora, nessa questão da entrada da Terra Prometida, daria para dizer que tem isso, mas eu queria apontar para uma outra questão. O livro de Juízes vai justamente falar do contrário. O livro de Juízes tem uma lista que a gente chama de lista negativa. São listas que mostram que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e não conquistaram os territórios. Ou seja, nós temos problemas ao longo da história de Israel com povos e também cidades que não foram tomados por eles. Então, isso é um pouco exagerado da nossa parte, não da parte da Bíblia, né? Nós achamos que todos eles entraram lá, as 12 tribos, e conquistaram tudo e destruíram tudo. O livro de Juízes mostra que isso não aconteceu. E vou dar alguns exemplos para vocês. A cidade de Jerusalém, na época da conquista da Terra Prometida, era uma cidade dos povos jebuseus. Os jebuseus dominaram Jerusalém ainda até o período de Davi, ou seja, cerca de mais ou menos 150 anos depois da entrada da Terra Prometida. Então, você percebe que Jerusalém não tinha sido tomado na conquista da terra, na época de Josué. A mesma coisa é a cidade de Megido, que fica lá na região da Galileia. Essa cidade nunca fez parte de Israel. Nunca. Tanto é que o rei Josias, no ano 600, ou seja, quase 700 anos depois da conquista da Terra Prometida, está tentando conquistar a cidade de Megido e ele não consegue, porque ele morre flechado lá pelo faraó do Egito, chamado faraó Neco. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 24. Então você percebe que muitas das cidades dos cananeus, ou elas foram conquistadas bem depois, ou elas nunca foram conquistadas. Então, a lista a gente chama isso de lista negativa, ela está ali no livro de Juízes, capítulo 1, os versículos 16 até o finalzinho do capítulo 2, mais ou menos. Então, é muito interessante, se você lê isso, sabe qual é o refrão que aparece? Aparece que tribo tal não expulsou. Não expulsou. Então, isso é bem interessante a gente perceber dentro dessa perspectiva. Quero falar um pouquinho aqui, escutar de você sobre o movimento feminista. Você citou 3 subtemas em relação ao movimento feminista. A primeira, que a gente tem que considerar da importância, né, talvez desse movimento que enfatizou a importância das mulheres na Bíblia, resgatou isso, né? Isso. Depois você coloca 2 situações um pouco complicadas, né? Que o movimento vai suspeitar de textos e vai querer reescrevê-los para, no final das contas, empoderar a mulher. E aí a Bíblia acaba não sendo mais normativa, né? E em terceiro lugar, tu coloca ali para que o movimento feminista ele deseja aí restabelecer as deusas, né? E aí você cita a questão da Jezabel. Eu tenho algumas perguntas sobre essa questão, porque também eu fico assim me perguntando muitas vezes, e eu acho que chegou o momento de a gente conversar sobre isso, Roger, e na palestra eu acho que você sugere também essa situação. E a linguagem inclusiva é um tipo de violência, por exemplo, contra a própria língua portuguesa, né, que eu já escutei professores também falar sobre essa questão do todas, todos, todes, que eu acho um absurdo. Por exemplo, existe também na Europa, não sei se chegou no Brasil já uma versão portuguesa da Bíblia com a versão inclusiva.
Mas vamos lá, movimento feminista, o que você pode dizer sobre isso? Sim, Luciano, aqui é bem importante de novo nós fazermos distinções. Na palestra eu faço isso um pouquinho, talvez a gente aprofunde isso aqui. Em primeiro lugar, a exegese, eu vou chamar de hermenêuticas feministas, como eu coloquei no plural, assim também elas mesmas têm classificado isso assim, né? Ou seja, nós temos de fato esses três movimentos hoje. O primeiro movimento, eu julgo isso muito salutar. Como eu falei na palestra, eu não iria usar a categoria feminista, porque isso não distingue do machismo. Machismo e feminismo são duas ideologias que não deveriam existir. Né? Porque é tão ideológico quanto, não tem diferença. Ideologicamente falando, epistemologicamente falando. Agora eu usei uma palavra difícil, tá? Mas a partir da teoria do conhecimento dessas coisas. Agora, é verdade que o movimento feminista original, que leu a Bíblia, ele tentou resgatar a importância das mulheres, porque de fato nós temos que concordar, e eu frisei isso, né? Ainda hoje, infelizmente, nossas comunidades, as igrejas, o mundo evangélico brasileiro é extremamente machista, e isso está completamente contra o evangelho. Isso eu também quero dizer aqui com todas as letras. Tá? Nós temos que ir contra toda e qualquer manifestação de uma igreja machista. Isso não pode acontecer. Concordo. O problema é que nós caímos no outro extremo. Né? Nós caímos num outro extremo, onde o homem não pode mais nem existir, porque se ele existir, qualquer coisa que um homem fala, ele já é visto como machista. Ele não tem mais direito, espaço de fala, né? O lugar de fala, como se tem. E isso é tão ideológico, ridículo, é terrível isso. Certo. Agora, eu não posso descartar a grande contribuição que veio da exegese feminista, por exemplo, de resgatar que foram mulheres que foram as primeiras testemunhas do evangelho, da ressurreição de Jesus. Isso está claro na Bíblia, mas parecia que tinha que ser dito com um pouco mais de ênfase na igreja. Ou, por exemplo, um outro assunto aí meio polêmico, né? Principalmente no mundo evangélico brasileiro, a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Então, na Bíblia, é óbvio, eu não tenho nenhuma levita mulher, eu não tenho nenhuma sacerdote mulher, mas isso não significa que isso não tenha a possibilidade de existir. Por quê? Eu tenho profetisa, eu tenho juíza, né? A Débora, ou seja, a liderança de anunciar palavra de Deus, eu já tenho no Antigo Testamento. A profetisa Hulda ela só aparece em 2, 3 versículos da Bíblia, mas isso não significa que ela não era importante ou que a sua profecia não foi importante. Ela foi a profetisa para o rei mais importante depois de Davi, o rei Josias. Né? Então, assim, se a gente tira essas coisas do contexto, a gente só ouve bobeira e fala besteira. Entendi. Né? E a mesma coisa é em relação às listas de colaboradoras que Paulo teve em Romanos 16 e assim por diante. Então, nesse sentido, ali a gente tem que considerar que está tranquilo. O problema são as duas segundas fases, ou digamos, ondas do feminismo, que na hermenêutica bíblica cria problemas. O primeiro é esse, que então se supõe que a Bíblia, então se suspeita, né, que a Bíblia foi criada e escrita só por homens. Isso também é uma bobeira, uma bobagem, e ao mesmo tempo que então os textos foram reescritos, ou eles foram escritos, as histórias foram contadas na perspectiva machista. Primeiro que isso é um anacronismo, né? Segundo que nós sabemos que o sistema patriarcal não era tão problemático como é hoje, aquilo que a gente quer falar de patriarcado. E também temos que lembrar que na sociedade do Oriente a mulher tinha suas funções não só dentro da família, mas na sociedade de uma forma muito especial. A Bíblia registra isso. Né? Então, nesse sentido, dizer que eu tenho que achar o texto anterior, então por isso modificar os textos, as histórias na perspectiva de mulheres, bom, isso é o que eu falei, é uma violência à Bíblia. E aí o texto, eu não tenho mais texto nenhum na Bíblia. Se você considera a Bíblia normativa ou não, deixou de existir. Ela é isso não se faz nem com qualquer outro livro da história da humanidade. Por que tem que fazer isso com a Bíblia? Né? Então você, em nome de uma normatividade, você acaba destruindo essa normatividade. E isso é um problema. Tá? Mas eu vou te dar um exemplo que é o pior movimento hoje, é esse terceiro, que justamente é de uma hermenêutica da condenação, assim chama o professor Manfred Oehming, e ele justamente vai colocar esse aspecto porque existe
realmente hoje uma tentativa de resgatar as deusas do Antigo Oriente, ou as deusas, por exemplo, dos indígenas, as deusas no contexto da religião afro, por isso que isso não está separado desse movimento sincrético ou macroecumênico, isso é um negócio que juntou tudo aqui, juntou a exegese feminista com o macroecumenismo e com as ciências da religião. Você percebe que de teologia e de confessionalidade não tem mais nada. Tá? E aí vem o problemático. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Ruach. Ruach é a palavra para Espírito Santo, ou para espírito, ou para vento em hebraico. É uma palavra feminina, mas é uma palavra feminina. Não significa que o Espírito Santo é uma mulher. Mas na teologia feminista dessa terceira onda, então por isso que a Ruach de Javé, ou que a Ruach de Deus te saúde nessa manhã. Isso é uma heresia, gente. Preciso dizer isso para vocês. Tá? Você não encontra isso na Bíblia. Tá? E, ao mesmo tempo, é querer falar de uma categoria gramatical, tentando entender isso com uma questão de gênero. Bom, a palavra criança, em português, também é feminina. E eu não tenho como definir se isso é homem ou mulher. Deus não se deixa reduzir a essa categoria de gênero. Isso de fato, é criar ídolos. Tá? Isso é bem problemático, porque entra dentro do contexto do primeiro mandamento. E você perguntou da linguagem inclusiva, tá ligado com isso. Assim, ó, eu prefiro como a gente chamava antigamente, queridos irmãos e irmãs na fé. Já tinha linguagem inclusiva, inclusive nos grupos mais, se quiserem chamar de fundamentalistas, podem chamar. Fundamentalistas, na verdade, são aqueles que permanecem que Jesus é o fundamento. Né? Tem que cuidar com o que se fala hoje de fundamentalista, porque fundamentalista crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, essas pessoas não creem mais que Jesus é Senhor e Salvador? O que tem? Então, assim, a linguagem inclusiva, ela de fato é um atentado contra a Academia Brasileira de Letras. Eu lamento que ela ainda não se manifestou oficialmente sobre isso. Isso é um problema muito sério, né? É uma violência à língua, né? E isso é uma questão ideológica. É uma questão ideológica, é uma questão que tem gerado confusão na cabeça das crianças, e é uma questão que não resolve o problema. Se resolvesse o problema do machismo, se resolvesse o problema ligado com pessoas que têm questão de gênero, se isso resolvesse efetivamente, a gente até poderia pensar com outro cuidado. Mas eu preciso dizer para vocês que isso é puramente ideológico. E essa Bíblia inclusiva surgiu no contexto da Alemanha. Aqui na biblioteca da FLT nós temos até 2 exemplares. São Bíblias que começaram a colocar assim, ó, Jesus chamou discípulos e discípulas. O tempo todo essa questão. Quando então fala que Deus chamou profetas, ele também chamou profetisas. Mas assim, ó, é para legitimar uma coisa que é uma neurose, na verdade. É irreal. Desculpem a minha sinceridade, né? Eu respeito, eu digamos assim, eu não tenho problema de dizer cada um e cada uma. Sim. Agora, quando começa com o todos e todas, daí aquilo me dá azia, porque nós estamos violentando a língua brasileira, a língua portuguesa, que conhece a questão bem concreta do tratamento com as pessoas pelo masculino. Isso não é machismo. Certo? Bom, então vamos ser radicais. Se isso é machista, então vamos chamar todo mundo de todas. Daí fica tranquilo, eu não tenho problema. Né? Todas. Não tem problema. Só que vocês percebem que é muito vulnerável isso? Né? Agora, assim, ó, eu continuo hoje chamando irmãos e irmãs. Eu saúdo como se saudava na época que eu era criança. Né? Irmãos e irmãs na fé. Mas eu não caio nessa lorota porque realmente é bastante complicado. E escuta, Roger, tem mais uma pergunta lá, né, Maria? Mas a invocação trinitária que fala Sim. Deus Pai, Mãe, Sim. Filho e Espírito Santo. Como é que tu vê isso já como professor de hebraico? Né? Sim. Como é que você vê isso? Aqui são 2 coisas importantes, Luciano. Isso também digamos assim, coloco para vocês que isso é uma heresia. Se você faz isso num contexto macroecumênico, aí, digamos assim, se você vem de uma outra tradição religiosa, ok, mas um cristão não pode fazer isso. Ele está negando toda a tradição do credo apostólico, ele está negando toda a tradição bíblica e ele tá colocando uma 4ª pessoa da Trindade que não existe.
Tá? Agora, eu preciso também dizer que a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, tem imagens femininas para Deus. Só que Deus não é mulher. Por exemplo, o famoso nome El Shaddai, né, que é um nome dado para Deus, que as Bíblias traduzem como Deus Todo-Poderoso, literalmente é o Deus da minha mama. Tá? É o Deus dos meus seios. Shaddai, Shad, em hebraico, é a palavra para peito. Ou seja, é um Deus que te amamenta. Ou seja, Deus tem mamas, certo? A gente literalmente, a partir do hebraico, pode dizer isso. Mas não tem mamas porque é uma mulher. Qual é a função da mama? Ou seja, qual é a função do seio? Tem toda a questão de alimentar, do colo, da proteção que a Márcia falou, do cuidado. Só uma mulher, uma mãe pode explicar o que eu estou explicando aqui. Né? Então, assim, vejam que imagem bonita que eu tenho. Só que isso não me dá o direito teológico e bíblico de dizer que Deus é mulher. E por isso eu tenho que chamar Deus de mãe. A tradição bíblica não conhece isso. Tá? Então, assim, eu tenho que sempre abrir mão da tradição bíblica para poder fazer um modismo. Né? A outra coisa é que a palavra compaixão no hebraico é a palavra útero. Ou seja, Deus tem útero, porque Deus é compassivo. Tá? Assim como a palavra nariz, que eu citei na palestra, tá? Que é a palavra tanto para ira quanto para longanimidade, que é paciência. Quando Deus tem as narinas compridas é porque ele tem paciência. Quando o nariz dele está fungando é porque ele tem ira. O hebraico conhece essas expressões do corpo humano também como substantivos abstratos. Mas isso não significa que Deus é uma mulher, porque a compaixão de Davi por Jonatas também era de útero, ou a compaixão de qualquer pessoa no Antigo Testamento por alguém era de útero. Jesus também tinha útero, porque ele, quando viu as pessoas lá, que ele viu, né, e fez a diagnose em Mateus 9, que elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor, as suas entranhas se mexeram. A palavra é útero. Só que ali no Novo Testamento vai para o grego, vai para uma outra concepção. Mas na visão judaica, é o útero que se comove. Por quê? O útero gera vida. O útero tem a ver com aconchego. Agora, isso não me dá o direito de chamar Deus de mãe. E chamar Deus de pai também não é machista. Chamar Deus de pai significa ele é o que garante a aliança com o seu povo. Paternidade de Deus não tem a ver com a minha paternidade. E por isso Deus não é nem pai nem mãe nas nossas categorias. Ele é Deus e ponto final. Ele age como uma mãe e ele é invocado como pai, mas não porque ele é homem e como ele é mulher. Temos aqui uma pergunta da Graciela. Ela diz o seguinte: acredito numa teologia igualitária que dá autoridade espiritual para homens e mulheres, mas sem desprezar o texto bíblico. Não me considero feminista. O que eu, como mulher cristã e igualitária, posso fazer para que as pessoas entendam essa diferença entre o igualitarismo cristão e o feminismo? Muito bom. Tá aí, Roger. Muito boa pergunta, Graciela. Você me inspirou agora para tocar um assunto que é bem importante nessa questão que nós estamos falando, tá? Muitas vezes as pessoas se esquecem dos textos principais que nós temos na Bíblia para falar sobre isso. Eu tenho que voltar a falar aqui sobre Gênesis. Gênesis é uma narrativa teológica, isso é bem importante. Uma narrativa teológica que coloca aspectos de como Deus e como a teologia cristã entende o mundo, Deus e o ser humano. De Gênesis 1 a 11, nós não estamos lidando com uma questão meramente histórica, nós estamos lidando com uma questão teológica que vale para todos os seres humanos. Todos os seres humanos são criados por Deus, todos os seres humanos experimentaram a queda, o afastamento de Deus, e todos os seres humanos experimentam esse buscar restaurador de Deus. Tá? Isso é, digamos, um resumo disso aí. De que forma, e quando você fala, Graciela, da teologia igualitária, digamos assim, eu entendo o que você fala e está correto você pensar assim, está bem correto. Por quê? Porque qual é a fundamentação bíblico-teológica para isso? É Gênesis 1, 26, que fala que Deus criou o ser humano, e esse ser humano não é só o homem macho, pelo contrário, ali fala que Deus criou o ser humano, o Adam, como macho e fêmea, como homem e mulher. Então, o ser humano, o gênero humano é homem e mulher, como imagem e semelhança de Deus. Essa palavrinha imagem e a palavrinha semelhança
eram atributos dos reis. Só rei, na antiguidade, era chamado de imagem de Deus. Ou seja, a gente já consegue ver uma coisa original na Bíblia, espetacular, isso é uma notícia bombástica. Quem escuta esse texto pela primeira vez e vivia naquela época, está dizendo assim, nossa, eu tenho a mesma dignidade diante de Deus como se fosse o rei. E aí, não só o homem, a mulher também. Significa que tanto homem e mulher espelham nesse mundo a imagem de Deus. Eles são representantes de Deus. Essa é a definição e é a tradução a partir do hebraico, porque a palavra imagem significa literalmente uma imagem dos reis que eram colocadas em lugares geográficos para determinar o território. Não eram imagens de adoração, era uma imagem para representar o rei. E a palavra semelhança tem a ver com isso, que eu reflito, é a bandeira, na verdade, né? A bandeira colocada em qualquer lugar, se você vai para qualquer país e vai para a embaixada brasileira, você vai ver a bandeira do Brasil, e aquele pedaço de prédio ali é território brasileiro. Isso representa o Brasil, é o que o Paulo fala de sermos embaixadores de Cristo. Então, se isso é para o gênero humano, então aí vem a questão igualitária homem e mulher. E aí, Luciano, me permite ainda só uma outra questão ligada a isso. Quando Deus, no capítulo 2, diz que vai criar a mulher como um auxílio idôneo para o ser humano, essa palavra idôneo, na versão de Almeida, ela é um pouco problemática, porque idoneidade, hoje a gente, quando ouve essa palavra, pensa direto no SPC, né? Se você é idôneo é porque o teu nome não está sujo na praça. Só que a palavra no hebraico é a palavra correspondente. Deus criou o homem e a mulher para os dois estarem olhando face a face um no outro. Ou seja, é igualitário, correspondente. Não tem diferença entre homem e mulher diante de Deus. Então, não tem nada a ver com ser capaz de ajudar. Isso não tem nada a ver com isso. Idôneo também não tem nada a ver com ter o nome, não ter o nome sujo na praça. Significa Deus cria homem e mulher como dois que se complementam. Um não é acima do outro, eles estão lado a lado, frente a frente. Se nós só fizéssemos mais prédicas sobre Gênesis 2, não precisaria existir teologia feminista, não precisaria existir machismo, não precisaria existir toda essa questão de discriminação, principalmente dentro da igreja e da sociedade. Porque Deus já disse o que tem que ser. Deus já deixou claro. O pecado, sim, o pecado acabou com essa relação. Gênesis 3 deixa claro que a mulher está sendo subjugada, né? Não só a mulher, o ser humano gosta de botar o pé em cima do ser humano, de dominar o ser humano. Isso é consequência da queda, não vontade de Deus. A vontade de Deus está em Gênesis 1 e Gênesis 2. E é isso que Jesus Cristo veio fazer na sua obra redentora, nos restaurando essas relações entre homem e mulher.